que já vimos dos nossos antepassados. Aliás, eu há pouco estava aqui a falar com o Jorge e dizia, olha, minha avó tinha um chá igual àquele, que andava quase diariamente. Tinha um lenço que era muito parecido com aquele que ali está. Ou seja, são estas luzes da memória, e isto é muito importante. A etnografia, a parte da museologia, faz-se dessas vivências mesmo. E para nós é um gosto muito grande podermos ter um grupo na nossa freguesia com a qualidade do museu que tem e depois com a riqueza que tem no seu museu e que partilha com todos nós, e depois tem estas iniciativas de conseguir mostrar a toda a gente e aprofundar mais e estudar cada vez mais. Portanto, um bem-aja a todos, também a vocês por terem saído da vossa casa, estarem um dia como está hoje, terem saído do conforto do vosso lar e estarem aqui um dia também a partilhar connosco. Portanto, não vou alongar muito mais. Um bom dia a todos. Obrigado, Lino, também pelo apoio que nos tens prestado. E antes então de começarmos com o bloco, o nosso primeiro orador, eu quero só fazer aqui 2 apontamentos. O primeiro tem a ver com o motivo deste tema, e porque este é o nosso segundo bloco. Este estudo e reflexões da Alimentar Trás Popular Tradicional Português, hoje está aqui, deve-se muito a uma visita que nós tivemos de um dos 2 oradores que se encontram aqui, que foi Gil Rádio e Minho, ao nosso museu no ano passado. Estava planeada para fazer só amanhã, como vocês sabem, mas as coisas começaram a desenvolver tanto que ficámos o dia todo. Eu fiquei da parte da manhã, depois os meus colegas da parte da tarde. E foi nesse contexto dessa visita que apareceu esta ideia, ainda bem. Porque de estudos e reflexões de um traje popular tradicional português, muito se deve falar. Penso que não vamos conseguir falar tudo aqui, mas é um tema que nós, folcloristas, sabemos que é complexo. E se estamos convencidos que sabemos muito, estamos errados. Eu entendo que existiu uma evolução ao longo do traje, penso eu, mas vocês mais tarde me poderão corrigir ou não. Eu penso que as gerações percebiam o legado que vinha, neste caso do traje, adaptavam à sua realidade e depois transmitiam às suas gerações. Portanto, nesta linha de tempo, o traje teria que ter uma evolução. Gil, eu vou aqui dizer uma coisa, se estiver mal, depois te corrijo, eu não fico nada chateado. Eu estou convencido que um traje de trabalho de 1880 não é igual a um traje de trabalho de 1910 ou 1920. Exatamente por esta linha de evolução que os trajes tiveram. O segundo apontamento é o nome de José Maria Marques. Quem esteve cá no ano passado, nós não tínhamos no primeiro bloco o nome de José Maria Marques e entendemos que esta personagem no folclore, neste movimento, merece todo o nosso respeito e toda a nossa consideração. Colocámos este ano o nome de José Maria Marques com o intuito, nos próximos blocos, continuar a ter o nome de José Maria Marques. Obviamente, depois os temas vão variando. E do José Maria Marques, vou eu falar agora um bocadinho, muito resumidamente, daquilo que foi José Maria Marques neste movimento folclórico. E depois, então, damos início ao nosso colóquio. José Maria Marques. A importância e a influência dos seus estudos sobre o folclore e a etnografia para a época e o legado deixado para as gerações futuras. É deste tema, muito resumidamente, a meia dúzia de projeções que eu vou tentar transmitir aqui, que é extremamente difícil, quando se fala de José Maria Marques. E quando se fala de um homem que teve tanta influência no movimento folclore. Quem foi José Maria Marques? É um currículo também muito resumido. Nasceu em Marisca de Louro a 4 de julho de 1929, faleceu a 13 de agosto de 1957. Foi sócio-gerente da EGOL, uma fábrica de componentes para automóveis, presidente e fundador do Grupo Folclórico da Região de Gouga e do Museu Etnográfico da Região de Gouga, vice-presidente e fundador da Federação de Folclore Português, foi membro do CIOF, que é o Conselho Internacional de Organizações de Festivais de Folclore, presidente da Assembleia Geral da Direção da Amimota, presidente do Nuclear da Cruz Vermelha Portuguesa, presidente do Clube Rotário de Águeda, vice-presidente da Associação Empresarial de Águeda, vice-presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, exerceu cargos de diretores dos Pioneiros, Marisca de Gouga e na Tuna Marisquense. Para além disto tudo,
apresentou os seus trabalhos sobre folclore e etnografia, tanto no nosso país como no estrangeiro, em seminários, em colóquios, em palestras, jornadas e congressos. José Maria Marques. Eu agora vou fazer um pequeno enquadramento do surgimento dos restos e grupos folclóricos em Portugal, para permitir que a gente perceba a importância que depois José Maria Marques tem neste movimento. E desta forma será mais fácil a nossa compreensão. Isto é um gráfico da evolução do aparecimento dos registros folclóricos até 2015, e nós temos aqui logo um grande problema. Não se está no ouro. Não vou aprofundar esta temática, porque isto aqui daria pano para mangas e daria pano e tema para um outro colóquio. Se não teríamos que falar aqui da folclorização, não é isso que nos trouxe cá. Durante o Estado Novo, tivemos a adulteração do folclore. O Estado usa a cultura e o mundo rural como instrumento de propaganda política. Ou seja, vai ao povo, vai aos nossos conhecimentos, vai às nossas memórias e aproveita este conhecimento rural para propaganda política. Portanto, e aqui António Ferro era um homem extremamente visionário nestas questões. Depois do 25 de Abril, há um crescimento imenso dos grupos folclóricos, que vocês podem ver. Isto não é um fenómeno só dos grupos folclóricos. Isto é transversal a todo o associativismo. Este crescimento aqui. Portanto, se as coisas estavam mal aqui, se a adulteração do folclore estava mal, criava-se, inventou-se em todos os aspectos. Então aquela multiplicação multiplicava os erros todos que vinham atrás. Estamos a falar de uma forma genérica. Já havia grupos que não tinham este conceito. E é aqui que aparece José Maria Marques. José Maria Marques aparece em 1969 neste mundo do folclore, é na altura que funda o grupo folclórico da Região de Bolga, e ele e um punhado de folcloristas começam a tentar corrigir os erros que vêm de trás. Agora imaginem a dificuldade que não seria. Se já estava mal e não havia muitos grupos, neste caso reixos, depois com aquela multiplicação e aparecimento de reixos, as dificuldades eram imensas. E nós sabemos como é que isto aconteceu. Havia um rancho nesta localidade, zangava-se, criava um outro ao lado. Portanto, e o outro ia criar outro. E cá está o fenómeno. José Maria Marques aparece neste contexto para tentar disciplinar o folclore. Vamos utilizar o mesmo gráfico, só vou dividi-lo em duas partes. Antes do 25 de Abril, os reixos têm grande dificuldade na compreensão do folclore e da etnografia. Após o 25 de Abril, começamos a ganhar alguma noção daquilo que é o folclore e a etnografia e a representatividade. Era tudo muito confuso, este lado do gráfico. O movimento folclórico era muito jovem. O inventado e o bonitinho era o cartão de visita. Portanto, se as coisas inventadas e o bonitinho era o cartão de visita dos reixos. Falta de conhecimento científico, isto aqui era iminente. E a falta de noção de representatividade. E esta falta de noção de representatividade é fácil. É só nós pensarmos que os reixos abandonavam o conceito de trás e tinham as fardas. Então, trajavam quase todos igual. Do outro lado, com o aparecimento de José Maria Marques, pretende então disciplinar o folclore, como eu já referi, e aqui faz parte da criação do folclore português. Cria o Museu Etnográfico da Região de Bolga. Promove a realização de colóquios, jornadas e seminários. Deu apoio técnico e formação aos grupos e restos folclóricos. Apoio técnico do Minho ao Algarve. Ele corria o país todo. Desenvolveu estudos de pesquisa sobre a folclore e a etnografia e deixou 45 trabalhos para nós hoje podermos estudar e apreciar. 45 trabalhos sobre estas temáticas do folclore e da etnografia. Resumidamente, José Maria Marques estava a lutar contra aqueles erros que vinham do Estado Novo. Pegando novamente nos 6 aspectos que eu já referi, não vamos aqui falar deles todos, porque senão não tínhamos tempo, mas vamos dizer que foram estes 6 aspectos que nós entendemos que foi o lugar deixado por José Maria Marques para as gerações futuras.
Eu não vou falar deles todos. É óbvio que não temos tempo para isso. Mas tenho a obrigação, pelo menos, perder 3 ou 4 minutos para falar do segundo, que foi a criação do Museu Etnográfico de Argenteuil. Vamos falar aqui, resumidamente, a evolução das recolhas do museu. José Maria Marques começa a recolher em 1969, exatamente na altura da fundação do Grupo Folclórico de Argenteuil. Não era a intenção dele criar o museu apenas para ter um grupo mais representativo. De 78 a 86 começa a recolher utensílios agrícolas, domésticos e utensílios de ofícios. E entra aqui um aspecto muito importante: a literatura oral. Nós costumamos associar a literatura, vem-nos à memória, livros. Mas nós não nos podemos esquecer que o povo não sabia ler nem escrever. Portanto, aqui a literatura oral era muito importante a recolha. E é daquilo mais fácil que aparece. De 87 a 90, introduz a recolha da fotografia. De 91 a 96, começa a fazer as recolhas dos objetos ligados aos jogos tradicionais. E 97, a data em que nos deixou, começa a ter uma preocupação com aquilo que foi os acervos das indústrias do Conselho de Águeda, principalmente as indústrias das 2 rodas, porque é neste ano que elas começam a fechar. As fábricas das bicicletas, as fábricas das motorizadas. E aqui, neste meio tempo, podemos tirar uma conclusão. Os museus não são cristalizados no tempo. Os museus vão evoluindo conforme a sociedade também vai evoluindo. Temos a noção que o museu só pode expor uma determinada época, se calhar estamos errados. Os museus vão evoluindo ao longo do tempo, vão se adaptando. E agora vou fazer um bocadinho da publicidade ao museu. Vou-vos dizer que o museu, neste momento, apresenta 18 salas de visitação. Para quem não conhece, passo a convidar-vos. Não vou falar delas todas, começamos sempre na sala dos Cheiros ou dos Lenços e acabamos na sala do José Maria Marques, que é uma sala que nós temos dedicada ao espólio, ao acervo pessoal de José Maria Marques, que foi cedido pela família. José Maria Marques tinha sempre 3 objetivos. Durante a vida dele, dedicada a este movimento, ele tinha estes 3 objetivos bem definidos: recolher, preservar, a divulgação e a formação. E eu chamo aqui que vocês tenham atenção aqui a um aspecto: a formação. José Maria Marques apostava muito na formação. E quem não foi elemento do Grupo Folclórico de Argenteuil, enquanto José Maria Marques foi seu presidente, nós tínhamos sempre, antes do ensaio, 15 minutos de formação. À época, para mim, aquilo era uma seca, confesso. Mas hoje eu reconheço que era muito importante. Todos os ensaios, nós estávamos perfilados. E José Maria Marques dava-nos 15 minutos de formação. Mas ele não dava só ao grupo da Morisca, ele dava a todos os grupos sempre que fosse chamado para tal efeito. Para quem não conheceu José Maria Marques, porque muitos de vocês não tiveram esse privilégio, era esta pessoa que está aqui, e eu vou-vos passar a ler um dos pensamentos dele. E vejam como ele é atualizado ainda no nosso tempo. As constantes ameaças da perda de património e a falta de pensamento consciente, e eu vou voltar a repetir, e a falta de pensamento consciente para a preservação da nossa cultura não deve ser deixado no esquecimento, para que as nossas gerações vindouras não deixem de conhecer, interpretar e estudar o seu passado. Agora digam-me se não é atual este pensamento. Eu agora retirei dos 48 trabalhos que o José Maria Marques tem, 3 apontamentos, obviamente, podem imaginar que havia centenas deles. Mas eu penso que, para hoje, estes 3 apontamentos são importantes. Um deles, ele dizia assim, até é o título de um trabalho dele: vamos chamar o folclore pelo seu próprio nome. Ainda hoje não o fazemos. Foi um trabalho apresentado em Riacho, 18 de maio de 1986. Não podemos nem devemos brincar com coisas sérias. Já o temos dito e hoje voltamos a repetir. Estamos na presença de uma ciência
E porque de ciência se trata, vamos ter por ela o devido respeito. Ele está a falar de folclore. Trabalho apresentado no primeiro Congresso Internacional de Folclore a 9 de setembro de 1991. E por fim, e porque tem tudo a ver com a temática 2, escolhi esta. Como já tenho referido, através de outros trabalhos congêneres, o trance popular português é património que deve merecer o nosso respeito. Sempre que possível, o estudo detalhado e permitir situá-lo na época e avaliar o fim para que foi confeccionado. Trabalho apresentado em Marisco de Boca, a 17 de março de 1984. Vejam só estes três pensamentos de José Maria Marques, como eles ainda hoje estão tão atuais. Em 1998, foi feita uma homenagem a José Maria Marques, em que Augusto Gomes dos Santos foi uma pessoa que trabalhou muitos anos com José Maria Marques. Augusto Gomes dos Santos era presidente da Federação de Folclore Português, José Maria Marques, o vice-presidente. E vamos ver, e vou passar a ler aquilo que José Maria Marques disse, aquilo que Augusto Gomes dos Santos disse sobre José Maria Marques. José Maria Marques era um dos homens raros que periodicamente aparecem na superfície da Terra. Tinha um coração do tamanho do mundo e repleto de generosidade. Nas conversas com amigos, tinha sempre presente a sua família, que tanto amava: esposa, filhos, genros, irmãos e netos. José Maria Marques, pelo muito bem e o bom que fez na sua vida terrena, viverá eternamente. Isto é uma frase de Augusto Gomes Santos. Bom, eu agora vou encerrar esta nossa primeira parte que nós tínhamos reservado para falar sobre José Maria Marques e também para justificar um pouco a introdução do nome dele no colóquio. Eu cheguei aqui a este slide e depois tive imensas dificuldades em perceber como é que queria fechar isto. Mas, como tive a sorte de, durante 7 anos, privar com José Maria Marques, lembrei-me de uma das frases que ele utilizava sempre, se não é sempre, foi quase sempre, para fechar os seus colóquios, os seus seminários, as suas palestras. E eu pensei, vou partilhar com vocês todos a frase-chave dele. Claro que isto também me traz alguma emoção, porque sei a forma como ele fazia. Mas vou projetar a frase, também de uma forma humilde, a forma mais simples de a gente todos o poder homenagear. E com a frase vamos encerrar este capítulo. Então, José Maria Marques, no fim das suas palestras, dos seus discursos, dizia assim: meus queridos amigos, obrigado por terem vindo. É alfaiate, é investigador e artista plástico, mestre em escultura pela Faculdade das Belas Artes da Universidade de Porto, criador do projeto Alfaiate do Povo em 2015 para o estudo da confecção da indumentária histórica, civil e tradicional portuguesa. Tem-se debatido com a falta de sistematização e publicação de coleções quer particulares, quer públicas, e procura fazer um trabalho comparativo e plural nesta temática. Vai abordar aqui, hoje, metodologias de investigação e fontes e casos práticos. Chamo ao palco Gil Rado. Muito bom dia. Eu faço-me ouvir assim. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pelo convite que me foi feito. De facto, foi resultado de uma intenção que eu tenho vindo a ter e que me faço acompanhar do Hermínio há algum tempo, que é a necessidade que temos de mapear as coleções
etnográficas ou de indumentária, mais propriamente dito no nosso contexto, na região do país. Porque a indumentária carece de um estudo comparativo que é-nos importante para perceber de facto quais as semelhanças e as diferenças entre elas. Assim, num desses mapeamentos para esta região, o Museu da Morisca tinha de ser uma paragem obrigatória. Foi uma coisa feita em cima do joelho e que se acabou por tornar extremamente prova em ambas as partes, e tão prova foi que hoje estamos aqui, e eu agradeço mais uma vez o convite e agradeço a todos que aqui estão. É muito bom ver caras conhecidas que acompanham estes trabalhos, e agradecer também, porque acho que é uma homenagem que deve ser prestada à José Maria Marques pelo trabalho que fez, iniciou, e ao grupo da região do Voga em específico que o permanece vivo e que luta para que a memória de José Maria Marques, mas também a memória da região do Voga, não fique esquecida, porque um museu é uma coisa que dá muito trabalho, um grupo é uma coisa que dá muito trabalho, e só uma boa vontade e só a colaboração de todas as pessoas e elementos é que fazem com que um movimento associativo, nomeadamente o nosso movimento folclórico, seja tão valioso nos conteúdos e nas coisas que faz. Pronto. Quem já me conhece sabe que eu sou bastante informal neste tipo de apresentações. Vou tentar, no meio da informalidade, ter aqui algumas chaves, vamos dizer assim, mais científicas daquilo que são as ciências sociais, aonde a etnografia ou a etnologia entra. E agora não está aqui o PowerPoint. Está aqui embaixo. Então, o que eu vos trago hoje, para esta manhã, é um bocadinho mais chato, mas necessário, porque são as metodologias para as recolhas, aquilo que nós chamamos de recolhas, que na realidade são fontes. Portanto, vou tentar fazer algumas achegas, dar algumas ferramentas e falar então de como é que esses métodos e essas formas de interpretação podem resultar no trabalho que é apresentado pelos grupos folclóricos e naquilo que os próprios museus têm nas suas coleções. Comecemos por aquilo que são fontes. As fontes são uma série de documentos, uma série de registros orais, são todas as informações que nós conseguimos obter que se referem a determinado conteúdo. Temos, por exemplo, dentro das fontes que nos são escritas, em que temos monografias, temos, por exemplo, os assentos de casamento, que são ótimos para fazer ou ótimos para termos uma noção do extrato sociogeográfico e socioeconómico das localidades, porque através destes documentos, por exemplo, podemos saber o tipo de profissão, a condição económica das pessoas que se casam em determinada terra. Portanto, saber o que é que são, quantos jornaleiros, quantos trolhas, quantos proprietários, quantos labradores e lavradeiras é que uma terra tem, isto ajuda-nos primeiramente a decidir e a assentar as noções sobre a comunidade de que a gente estava a representar ou que a gente está a representar. E depois, entre outras fontes, temos dicionários que são dos mais valiosos documentos sobre as palavras que nós usamos. Não que estejam lá plasmados todos os conteúdos, mas que nos dão chaves fundamentais para entender as peças e para entender as coisas que aconteciam no passado. A evolução dos dicionários vai-nos dizer muito sobre a evolução das palavras. E é por isso que uma camisa passa de ser um objeto exterior, com mangas, colarinhos, e passa a ser um objeto interior, como usamos, e os dicionários acompanham nisso, chegando inclusive, o dicionário do Bibar de 42 diz que a camisa era um elemento antigo que veio a ser substituído por uma combinação.
Portanto, estas informações são importantes para nós percebermos historicamente a evolução do traje e a evolução de outras palavras ou de outros conceitos. Temos também fontes visuais, com que nós elaboramos iconografias. E delas pode ser a pintura, pode ser a escultura, pode ser, portanto, as artes plásticas nesse sentido, pintura, escultura, e podem ser as fotografias. São os documentos que à primeira vista são os mais valiosos porque vemos fixados as peças e os conteúdos daquilo que é o nosso âmbito de estudo. Não é inocente, não é? Aqui podemos evidentemente ver que em determinada época a capa era mais vulgar que o cheiro, mas havemos de falar disso também mais adiante. As fontes orais são as fontes que nós recolhemos diretamente das pessoas e é, para os grupos folclóricos, a sua maior fonte. É falar com os avós, falar com as tias, falar com os vizinhos e esta fonte carece de um problema que é a memória. E a memória às vezes faz-nos algumas fintas, nomeadamente com a idade. Pode acontecer em regime de catarse e as pessoas não se quererem lembrar de determinadas coisas, pode até acontecer o contrário, que as pessoas lembrarem-se demasiado bem de demasiados detalhes. Então, das fontes orais, aquelas que nos é mais fácil obter, são as fontes que nós devemos ter mais cuidado também a recolher ou a ter em consideração quando a documentamos. Depois das orais, das escritas e das visuais, temos aquilo que são os artefactos que nós temos vindo no meio folclórico a designar como os originais. Tudo é original, não é? Essas flores são originais do dia de hoje, mas as flores do passado foram originais do dia do passado. Então, uma das cenas que eu tento sempre fazer aos grupos é trocarem esta designação dos originais, como as peças que fazem a sua cópia, para designá-las de artefactos, porque de facto são peças que se recolhem quase numa perspectiva arqueológica e que se vão tentando documentar e que se fazem essa documentação e que até o próprio museu é um grande espaço de salvaguarda desses artefactos que nos são importantes a estudo. Dentro das fontes, quando temos todas elas pensadas e sabemos quais são, temos de as colocar dentro de um espaço temporal. Nesse espaço temporal, decidimos qual é o nosso âmbito de ação. O meio folclórico, não sendo conciso a época de tratamento, há aqui mais ou menos uma coesão entre o último quartel do século XIX e o primeiro quartel do século XX. Portanto, estamos aqui numa margem de transição, não quer dizer que não se possa estudar anos anteriores, não é? Portanto, temos medievalistas, temos arqueólogos da época clássica e todos eles fazem o seu estudo mediante essas épocas. Nós escolhemos esta, então fechemos ou concentremos o nosso estudo dentro desta época que definimos. E isto é-nos muito importante porque a partir daqui é que nós vamos estabelecer quais são os espécimes, quais são os artefactos e quais são as fontes que nos interessam para o estudo que vamos fazer. Porque é significativamente diferente uma época à outra. Temos 1867, o chapeirão, uma coisa que desaparece em 70, 1870. Temos este género de capas, ou a mantilha, que já é uma coisa que dura até os anos 10, e que é longamente substituído pelo chale, já a partir dos anos 10 e antes até, mas, portanto, e há diferenças na altura das saias, há diferenças no tipo de corte, o abdômen também muda substancialmente, mas nós podemos fazer uma representação, quer desta época, quer da do meio, quer da mais tardia. Aliás, seria até mais correto nós começarmos a puxar, mais correto não será, mas seria mais simples para nós puxar os nossos trabalhos etnográficos, porque as nossas fontes orais, neste momento, assentam quase todas sobre memórias dos anos 30, 40, 50 e 60. Porque já não temos fontes orais que nos remetam ao início do século.
as labradas e os arados foram imutáveis desde a antiguidade, mas as pessoas que os usaram não foram mutáveis. Portanto, e a justificação é olharmos para os anos 80, onde ainda se viam senhores de albinade com 80, 90, e eu em 2000 ainda me lembro da Feira de Espinho, a ver senhoras muito semelhantes a estas aqui da imagem, mas tudo isso acabou e já ninguém anda assim. Ninguém se lembra do chapeirão, não é? E há grupos que o representam. Portanto, isto é possível desde que nós assentemos as nossas fontes nestes períodos escolhidos e que tenhamos a noção de que há uma evolução muito própria. O Jorge dizia, e com razão, um traje ou uma indumentária ou indumentos de 80, 1880 não tem nada a ver com 10, porque é próprio. E nós temos uma época de representação que é muito complexa, porque foi os anos de maior evolução industrial e foi os anos onde muita coisa aconteceu. Em 5 anos a moda mudava e o povo acompanhou sempre. É por isso que nós nas fotografias de família, aquelas mais antigas levam uma saia até ao chão, mas aquelas mais recentes já levam uma saia a meia pelo joelho, mais estreita, já depois levam uma saia travada acima do joelho. Portanto, nós de 20 em 20 anos, ou menos, temos uma evolução bastante notória de trás. E é isto que é aquilo que devemos ter consciência, que é esta evolução natural que as coisas acontecem. E então, por causa disso, temos de delinear bastante bem o nosso âmbito de estudo. Eu vou tentar dar algumas folhas das úteis 3 que são próprias para fazermos este estudo etnográfico. A etnografia é um conceito ligado à ciência da etnologia. Portanto, etnos, raça, povo, comunidade, e grafia, registro. O que é que acontece? O conceito que o folclore, ou os grupos folclóricos têm geralmente a etnografia, é um conceito deturpado. Portanto, achamos que é tudo aquilo que engloba o folclore também. Mas a etnografia é uma metodologia de registro da comunidade. Então, aquilo que os estudos etnográficos são quando nós pegamos, por exemplo, uma saia, tiramos as suas dimensões, fazemos uma análise do seu texto, portanto, do tecido, fazemos o seu enquadramento à época e isso resulta num estudo etnográfico. A etnografia é uma ferramenta, é uma metodologia, é uma ferramenta. Nós hoje, se formos à feira à Cacia, aquilo que nós observarmos e se o documentarmos é um estudo etnográfico. Porque ainda vamos à feira à Cacia, ou quando eu fui, ainda vi senhoras a montar a bicicleta, ainda vi as caixotas com a fruta, ainda vi senhoras com estes chás, ainda foi recente, não terá 5 anos quando isso aconteceu, e eu podia nesse momento fazer um estudo etnográfico, documentar aquilo através da fotografia, através do registro escrito, ou através das intuições de forma oral. Portanto, o estudo etnográfico é esta ferramenta que nós temos para documentar, aquilo que nós deixamos enquanto documento. E a documentação é o que resulta do estudo etnográfico, não é? O documento é o registro fotográfico, o espólio, a transcrição, a entrevista, tudo isso são documentos. Depois, cabe-nos fazer a inventariação de tudo isso. No museu é mais notório a necessidade de inventariação por causa dos artefactos. Portanto, temos X saias, X lenços, X chais, temos onde é que o fomos buscar, como é que ele chegou até nós, era de quem, pertenceu a quem, essa pessoa viveu em que período. Portanto, esta inventariação, que é feita muito à medida de cada um, deve conter o máximo de informação possível sobre aquilo que nós escolhemos. Imaginemos, uma coisa que eu tenho vindo a sugerir sempre é gravar as avós, ainda daquilo que é possível, principalmente a malta mais nova, que tem o telemóvel, pega, quero saber, põe a gravar o telemóvel em cima da mesa e fala, a documentação é a gravação,
que pode ser transcrita e essa transcrição depois carece de uma variação, não é? Ok, eu tenho X transcrições e esta fala sobre isto, esta fala sobre aquilo, esta fala sobre aquilo. Então, isto é que é, em suma, o trabalho etnográfico. É pegar nessas informações todas e compilá-las. Porque só assim é que nós vamos conseguir fazer um protótipo, uma cópia e, com isto, é que fazemos as nossas apresentações. Então, vamos entrar aqui para o caso de estudo e qual é a forma que nós devemos atuar. Nós definimos a matéria que queremos, reunimos os elementos necessários para a sua aula, reunimos as saias, reunimos os textos sobre as saias, reunimos as entradas dicionárias sobre as saias, reunimos a informação que perguntámos à nossa avó das saias e compilamos esse texto, esses documentos todos e é aqui que eu quero estudar, as saias. Reunimos os documentos todos, já o tínhamos a dizer, lemos exaustivamente aquilo que é essa publicação, até para novamente ter a noção daquilo que lá está escrito, e passamos ao estudo comparativo. O estudo comparativo é: a minha avó diz que as saias eram até abaixo do joelho, que tinham não mais de 3 metros de roda. Okay? Eu sei que a minha avó, a mãe dela é de 900, está aqui a sua mocidade dos anos 20, faz algum sentido porque vive numa zona rural, então a saia travada ou a saia mais estreita não era hábito, mas depois eu tenho outro tipo de fontes, nomeadamente artefactos, que apontando para a mesma data, chegámos aos 9 metros de roda, 8 metros, 9 metros de roda. Ou seja, há aqui uma contradição. Então nós temos de aprofundar. Temos de aprofundar se essa saia já foi nessa época feita por uma produção. Temos de aprofundar se de facto essa saia foi usada por uma pessoa mais velha que não se desfez da moda da sua mocidade e continuou a usar. Temos de pensar se, na realidade, esta saia com 9 metros afinal é mais antiga. Apesar de eu ter informações que ela também é dos anos 20, se calhar eu posso propor que ela é mais antiga pelas suas particularidades. Então, isto é que acaba por ser o estudo comparativo das fontes, que é saber, por exemplo, falávamos há bocado sobre os lenços e nós damos hoje números aos lenços e muitos deles não aparecem nas fontes bibliográficas. O que aparece, por exemplo, este lenço que agora chama-se tradicionalmente, chamamos o lenço de Atroz, nas fontes é tudo referido ao caixoné. São tudo caixonés. Portanto, e como é que nós lidamos com esta informação? Uma senhora disse que isto era um caixoné, mas isto não era. Então, este estudo comparativo, que terá de ser certamente exaustivo, é que nos vai levar a perceber como é que são as coisas, como é que elas se chamam e, sobretudo, vai-nos fazer escolher ao fim aquilo que nós queremos representar ou aquilo que nós devemos levar à representação. Porque aqui está esta tese, esta interpretação. Nós temos, por exemplo, eu falava com a Regina que esta parte desta declaração é do grupo dos camponeses da Velha Ria da Mortosa, que tem uma coleção extraordinária e que, obrigado, são sempre extremamente colaborativos comigo naquilo que é necessário, e esta parte é do Museu da Região do Douro, que também são extremamente colaborativos comigo. E é muito engraçado, porque, por exemplo, as recolhas, e a Virginia confere se eu estou errado, que é, vocês estas peças chamam de capoteira, não é? Depois eu falei em Cacia, também era capoteira, falei na altura, quando visitei o Museu do Alvar, também era capoteira. No entanto, o Rocha Madeiro descreve isto como mantilhas. E a mantilha, depois ele faz um trabalho um bocadinho mais exaustivo sobre a mantilha, e a mantilha é uma coisa diferente, mas depois evolui para isto, e agora, lá está. Eu tenho de interpretar estas informações todas que tenho, que é, ok, isto são mantilhas, localmente podem ser designadas de capoteiras,
e quais são os modelos em que elas aparecem. Há modelos mais curtos, mais compridos, com coca, ou rebuço, ou sem. Portanto, e nós, se queremos, eu vou construir a tese, eu quero apresentar a mulher de chapeirão. A mulher de chapeirão enquadra-se mais ou menos nos 1850, não havia uso de chairo, usavam-se estas capoteiras e mantilhas ou capas, capa de ombro. Ok, podiam ser estes modelos, mas depois a iconografia, as imagens, não nos remetem para estes modelos de base, remetem-nos para modelos anteriores, aliás, mais compridos e com menos detalhe. Não seriam estas capas, portanto, não seriam os chairos. Nós sabemos que usavam lenços de robiné, lenços de algodão estampado. Nós temos nas nossas coleções alguns destes lenços, nenhum deles é de robiné, nenhum deles é de algodão estampado, então não usaria nenhum destes. O chapéu, de facto, estes chapéus de água arredondada são netos do chapeirão, mas como eu não tenho a informação do chapeirão, se calhar devo representá-lo, ou com estas coisas que tenho aqui eu consigo copiar. Como que tenho aqui, evidentemente não tenho, não consigo copiar o chapeirão, não consigo copiar a capa vareira, não consigo copiar o colete da Lamaze. Por acaso o colete da Lamaze, como existem muitos espécimes, é possível de o copiar. Mas não é o caso. Portanto, eu neste momento, como tenho aqui, não tenho fontes que me sejam suficientes para representar a mulher do chapeirão. E isto é os argumentos que nós devemos pensar sempre em relação das informações que temos. Agora, se eu quisesse representar a mulher do chapeirão, eu ia a outros sítios. O Museu da Etnologia tem um chapeirão. Estou desfeito. Está aqui alguém que trabalhou no Museu da Etnologia, há de poder falar sobre ele, mas tem lá um chapeirão. Nós, em alguns grupos, nomeadamente os camponeses da BNT, tem coletes de Lamaze, Cacias tem coletes de Lamaze, peças garantidamente antigas. Capas, o Museu do Alvar tem uma capa muito semelhante, parda e pardo, castanho cinzentado, que tudo indica que seja uma capa dessa época. Portanto, eu posso não ter as fontes aqui comigo neste ou seja, não posso não ter na minha coleção e das minhas proximidades essas fontes. Mas se eu as for buscar aqui, ali e acolá, eu consigo interpretá-las e criar esse traje ou recriar esse momento. E isto é que nós devemos ter em consideração, que é nem tudo está naquilo que nós escolhemos diretamente. Falo especificamente de artefactos. Nem tudo está aqui. Muitas coisas estão além, nomeadamente o único chapeirão que se conhece está em Lisboa, no Museu da Etnologia. Acho que nenhum grupo tem, em antiguidade a sério, um chapeirão coletado ou recolhido. Mas isto é que são as teses. E depois, prototipagem e reprodução. Quando eu digo prototípico, tem a ver com o prototípico é o trabalho do Sr. Edinho Maio, acerca das malhas e dos artigos de malha. Os protótipos são as peças de vestuário, isto é um paralelismo, são as peças de vestuário que nós tentamos reproduzir. Nós primeiro vemos uma original, um artefacto, e depois levamos às costureiras que fazem aquilo que podem, porque nenhuma delas aprendeu os cortes daquela época, são cortes algum complexos, mas uma boa artista, um bom alfaiate, consegue perceber as dinâmicas de modulação dessa peça e consegue propor um protótipo, que é, ok, se calhar até começam a limpar um colete de Lamaze. O colete de Lamaze tem 3 peças, tem as 2 frentes e uma costa inteira. E, muitas vezes, isso não acontece. Só tem 2 costuras o colete de Lamaze. Às vezes tem 3 porque o meio é cozido. Mas é preciso analisar esses coletes. É preciso desmontá-los no sentido... A gente não vai desmontar as peças. Assim, isto daria aqui uma discussão sobre se devemos desmontar as peças ou não. Mas nós podemos analisar as peças na modulação e ver como é que elas eram construídas e depois
fazer esse protótipo, que eu até sugiro que seja em plano cru, serve à pessoa, não serve, faz o final em cópia. Porque estas coisas da reprodução das peças, por exemplo, nos artigos de malha também há grande complexidade, porque são malhas finas, são malhas, muitas vezes já são malhas industriais, nem são malhas domésticas, e isto agora é que leva aqui a grande questão que vai sempre ser como é que nós copiamos e reproduzimos determinadas peças. Porque para o fim dos grupos folclóricos, que é só a apresentação, não é o seu fim, mas é o fim do seu trabalho, é geralmente a apresentação em público, é isto que são geralmente as dores de cabeça, que é a cópia e a reprodução de determinadas peças das suas localidades. E isto, lá está, se temos só um colete de Alamares aqui, não vou copiar porque é o único. Não. Se está aqui, eu vou ver à minha volta se há mais coletes de Alamares, vou ver o que dizem os textos, vou ver o que é que os outros grupos têm nas suas coleções e se calhar concluo que sim, de facto aqui usava-se coletes de Alamares. Passar à cópia. Costurei, alguma sensibilidade, olhar para a peça, papel de jornal por cima, papel vegetal, começar a cortar, e isto demora sempre muito tempo e requer muito boa vontade de quem anda em cima disto. Mas este é o trabalho que nós devemos fazer, porque há, por exemplo, há muitas queixas sobre as blusas das mulheres. Parecem sacos de batatas. De facto, a modulação de uma blusa é um tanto ou quanto complexa, mas com alguma ajuda, com alguma formação, com algumas delicadezas das pessoas que fazem o esforço, consegue-se reproduzir determinada peça. Agora, isto tem de ser um esforço conjunto e quem de competência é que havia de dar formação nesta área, mas não mudando, deve reunir os esforços dos interessados e levar às costureiras ou levar às modelistas peças que depois venham modeladas para que se possam reproduzir. Mas isto são... já estou aqui a desviar um bocado. E vou-vos dar um caso prático de estudo, por fim, que é uma análise que eu fiz a determinada altura por interesse dos coletes regionais. Eu comecei, há uns anos atrás, a tentar fazer um estudo comparativo dos coletes ditos de rabos, próprios da zona de Luminho, Porto, Gaia, e que depois, cá para baixo, deixam de existir dessa forma, mas as primeiras fontes começaram logo a dar-me problemas, que era saber, por exemplo, o que era um tecido. Falavam dos coletinhos de Durante, ou os coletinhos de Durac, e Durac, através dos dicionários, eu consegui ver que era um forte de tecido, um estofo ou droga, era uma designação para tecido, e é muito unânime, que se aplicou especialmente no calçado de senhoras. E agora eu fico aqui num impasse, porque eu não conheço qual é esse calçado, eu não conhecia qual é esse calçado. Então eu comecei a ver num espaço local e através de umas revistas que existem em Portugal, que era o Correio das Modas, que falava dos sapatinhos de Durac, e a imagem levou-me a estes sapatos que estão numa coleção americana, mas que depois, ao detalhe em análise, consegui perceber que a textura e que o tipo de tecelagem em cetim destas botas acaba por ser semelhante à tecelagem estampada do que está na direita. Este aqui será Durante e o outro será Durac, mas aquilo que eu consegui perceber é que, de facto, ok, este tecido que dizem que é Durac, de facto, pela sua tecelagem, em comparação com os sapatos das senhoras que os dicionários dizem, em comparação com algumas capas, que não será quase nenhuma destas devem ser todas em bicho, mas em comparação com algumas capas que têm o mesmo tipo de tecelagem, ok, eu consegui decidir que isto é Durac. E aqui já tenho um problema resolvido, que é o nome de um tecido aplicado à realidade da peça que nós temos.
Depois procedia à modelação das peças e, entretanto, o estudo ficou estagnado porque o colete feminino é uma peça de grande profusão e de grande insemelhança no que toca aos modelos de modelação e acabei por ainda não conseguir concluir, mas é um trabalho que se vai fazendo e que, no caso aqui da beira litoral, seria mais simples de fazer, conhecendo as fontes, porque são todos eles muito mais semelhantes do que, por exemplo, o que acontece entre Gaia e Braga. Vamos por aqui. O colete daqui desta zona é muito mais semelhante ao minhoto, com a diferença de que no Minho nunca se usou a lamaz e aqui usou-se. Mas quando era de tirante o aperto, a forma de modelação do colete minhoto para o colete alto minhoto para o colete daqui da zona da beira é extremamente semelhante. Não tem rabos, não tem asas, tem a maçaneta que se calhar os minhotos não têm, mas já podem ter tido. Então, estas modulações aqui seriam mais fáceis de fazer e interessantes. Até só o colete era um trabalho para um dia de intervenções. Resumindo, voltando para trás. Fazemos um enquadramento, o que é que queremos? Que época é que queremos? Que objeto é que queremos? Que conteúdos é que nós entendemos que devemos investigar? Fazemos tudo o que temos sobre tudo, o que podemos reunir sobre as fontes. As perguntas à avó, os textos de José Maria Marques, o que diz o Rocha Madail nos alguns aspectos do traje do Guarda-Beira Cultural, o que é que diz José Leite Vasconcelos, o que é que diz Otávio Lixa Felgueiras, por exemplo, na Tricana de Coimbra, acaba por ter algumas semelhanças nos textos. Portanto, vamos reunir essas fontes todas. O que é que temos de imagens? O museu tem um acervo considerável de imagens de família e de outras que são muito importantes. Portanto, o que é que as imagens dizem sobre estas peças? E depois fazemos o estudo comparativo. Não é? Fazemos o estudo, se quisermos falar sobre casacas ou chamas, quais são todas pretas, mais claras, mais escuras, com golas, sem golas, quais são as épocas onde é que elas se encaixam. O chairo, temos vários chairos, como é que eu faço um enquadramento? Da mantilha à mais antiga, ao chairo de fitilho mais recente, o que é que as fontes me dizem, o que é que as imagens me dizem, não é? Para tentar tratar este estudo. Depois faço a minha tese, que é, eu se quiser apresentar uma tricana, se eu quiser apresentar alguém com este tipo de chairo, já não uso saia comprida até aos pés, já uso saia mais curta, mais travada, provavelmente já sem lenço na cabeça, porque já estamos a entrar nos anos 30 e nos anos 50 e as raparigas mais da cidade já aí começam muito a abandonar o lenço ou trazê-lo só ao peixe, não é? Ao peixe. E esta é a minha tese, para que eu vou escrever, não é? Dentro destas fontes, já sei, já estou aqui a dizer que a época já não usou o lenço, faz mais sentido. Aqui faz mais sentido o lenço de seda, o lenço de retrós, porque nós temos as fontes que o dizem, e depois então entramos para a prototipagem de reprodução. Eu quero reproduzir um traje dos anos 20, porque entendo que foi importante para a região. Isto é muito notório, por exemplo, na Tricana de Aveiro, na Tricana de Coimbra e na Tricana da Póvoa de Varzim. Estes trajes que foram tão importantes para esta comunidade, muitas vezes aparecem a Tricana antiga, a Tricana moderna, no mesmo grupo folclórico. E não está errado. Tem de ser feito com a noção dos indumentos específicos e com as fontes todas que tivemos até agora, para podermos reproduzir estas peças. E acontece, por exemplo, muito nos grupos de ilha, e na Nicosa também acontece, que trajam a mais antiga, a manaia, o alçapão, trajam o chapéu da tarda, que é aquele chapéu muito grande com maçanetas, trajam saias mais curtas, porque na realidade em 1860 a saia é mais curta, depois a saia nos 80 vai até ao chão e depois é que começa a encurtar outra vez. Portanto, tudo isto é possível desde que seja acompanhado com as fontes e com o trabalho prévio etnográfico próprio para isso.
E assim sendo, não avançando mais nos conteúdos repetidamente repetidos. Obrigado. Muito obrigado. Isto vai ao encontro daquilo que eu disse inicialmente, é complexo falar do traje popular português. Portanto, entendemos também que o traje de senhora é sempre muito mais complicado que o do homem. Foi simplificado. Então proponho o seguinte, eu proponho 15 minutos para tomarmos um café, depois voltamos e vamos aqui abrir o debate a todos para a gente partilhar as nossas informações e os nossos conhecimentos com o Gibernardo, está bem? Daqui a 15 minutos voltamos à sala.